para você que nos acompanha em mais um Abstract. Eu me chamo Maria Lorena, sou acadêmica da 5ª fase do curso de Medicina Veterinária aqui da Unidave, e hoje a gente trouxe um convidado super especial, o professor e médico veterinário Jorge Alberto, que vai falar um pouquinho sobre o pioneirismo da veterinária aqui na cidade de Rio do Sul. E antes da gente dar início na nossa conversa, eu gostaria muito que o professor se apresentasse. Olá, boa tarde meninos, o público, né, que nos assiste. Sou Jorge Alberto Guirola da Costa, médico veterinário, né, graduado pela UDESC de Lages, né, Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina, Centro Agroveterinário CAV, e fiz pós-graduação em abdômen agudo de equinos, né, em Hannover, na Alemanha, em 92. Sou pós-graduado em nefrologia e urologia de pequenos animais na Unesp Botucatu. Tenho pós-graduação nível de especialização em cirurgia de pequenos animais pela UDESC CAV, né, em Lages, onde me formei no ano de 1998, e tenho pós-graduação na Universidade de Buenos Aires, né, em oftalmologia veterinária, né. Sou pós-graduado pela Unesp Botucatu a nível de especialização em ortopedia veterinária, né. Tenho vários cursos de upgrade na ortopedia com Alvarenga, né, no curso do Alvarenga, no instituto dele, em São Paulo. Fiz pós-graduação de cirurgia de tecidos moles também, na mesma Unesp Botucatu, e desde lá venho desempenhando a função de profissional liberal, né. Tenho clínica veterinária aqui em Rio do Sul, né, vai fazer 35 anos. Atuo na área de cirurgia, né, e clínica e cirurgia de pequenos animais. E estamos aí até hoje, desempenhando as atividades. E como professor, né, aqui na instituição desde 2003, na área da saúde, depois foi migrando e hoje estamos na medicina veterinária, com exclusividade. Agora eu gostaria que a minha colega Rafaela se apresentasse um pouco. Olá, eu me chamo Rafaela Mor, eu sou acadêmica da 5ª fase do curso de Medicina Veterinária aqui na Unidave, e a gente está apresentando esse podcast como parte de um projeto de extensão do curso. Professor, para dar início à nossa conversa, Legal. Eu gostaria de saber por que você escolheu a medicina veterinária para ser a sua profissão? Olha, isso meio que foi uma coisa instintiva. Na minha família sempre tivemos animais, cães, né? Cães de caça na época do meu falecido pai, saudoso pai, e eu cuidava deles, tratava, fazia comida para eles, dava uma lesãozinha na pele, no focinho, era berne, dermatobiose, berne, né? Eu gostava de fazer isso. E nos animais também, a própria míase também, que é conhecida popularmente como bicheira. Então eu tratava, cuidava, eu adorava fazer aquilo lá. Nos cortes eu comecei a me interessar ali, eu tinha uns 12 anos, já queria até suturar. Queria. E na época o Dr. Walter Miller Neto era vizinho da casa dos meus pais, ele arrumou um porta-agulha e uma agulha para mim. Concedeu, né? Emprestado, para fazer sutura num cachorro que se cortou, e eu estava apavorado. Na época não tinha clínicas veterinárias como existe hoje. Aí ele viu a minha volúpia, ele conseguiu, providenciou, e eu fiz a sutura. De lá então foi me instigando. Com 16 anos comprei meu primeiro porta-agulha, entrei na faculdade já com a caixa básica pronta, né? Minha mãe sempre querendo que eu fizesse medicina, e confundia muito isso na minha cabeça, porque eu era o lado de assistir, né? Mas o quê? Pessoas na medicina ou veterinária. Mas a veterinária já estava dentro do meu nicho, cuidar das galinhas em casa, tratar, às vezes se machucava, também tratava. Na época tinha mercúrio, metiolate, né? Esses curativos. Tudo isso foi aguçando esse despertar pelos cuidados aos animais, né? Então, tínhamos também viveiro com passarinho e tal,
embora eu sou meio contra isso hoje, né? Porque passarinho quer estar livre, igual a gente, né? Queremos ir e vir, né? Mas os cuidados, né? Já que estavam no nosso posse, a gente cuidar, comida, água com qualidade, tudo limpar, o ambiente deixar limpinho. Então era a minha responsabilidade em casa, além de outras atividades que na boa educação se faz, né? Um jovem como todos da minha época e vocês também têm com seus pais, né? A gente sabe que você foi um dos pioneiros aqui na medicina veterinária na cidade de Rio do Sul. Foi, né? Assim, vamos pontuar. Nós temos, antes de mim, muitos colegas que aqui passaram. Na verdade, o pioneirismo foi de colegas que passaram pela defesa sanitária animal e que muito desempenharam um papel muito bacana para nós conseguir atingir o status de estado, zona livre de febre aftosa sem vacinação. É a colaboração desses colegas, desde toda a equipe de trabalho deles também, que veio desde o passado, a década de 60, né, 70 ali, tudo fazendo um bom trabalho. Então, esses me antecederam, né, mas trabalhavam na defesa sanitária animal e outros na clínica de grandes animais, né, clínica e cirurgia também. Então, esses eu atribuo os pioneiros. Faço parte de uma segunda geração, da qual já começou a trabalhar com clínica de pequenos, olhar, né? A clínica de pequenos, trabalhar com clínica, embora quando iniciei eu trabalhava com grandes animais e pequenos animais, né? Antes de mim teve um Dr. Edson, que trabalhava na Prefeitura de Rio do Sul, na parte de extensão e clínica de grandes animais, e ele montou uma clínica, hoje ali próximo na rua São João, é onde a colega que eu fui até meia contemporânea, umas 2 turmas antes de mim, a Carla, veio trabalhar junto com ele, em parceria. Logo, isso idos de 86, certo? Eu ainda era estudante veterinário, estava lá naquela época já na quarta fase. E depois disso veio o colega que hoje ainda está trabalhando, o Dr. Natan, e ele montou uma clínica, que era aqui, eu acho que na Alameda Bela Aliança, se eu não me engano. E depois, logo nos anos 90, eu vim para Rio do Sul, né? E aí montei a minha clínica, onde até hoje, só que claro, montei do local, depois das enchentes de 2011, estou até hoje nesse local onde estou desempenhando minha atividade depois de 2011. Então, historicamente, nós temos um laço de bons colegas de profissão que fizeram um bom trabalho também, né? Então, aí... E para ti, como é que foi essa instalação, assim? Chegar aqui em Rio do Sul, abrir a tua clínica, que nem tu falaste, como é que foi isso? Olha, a clínica foi, assim, uma coisa... Eu não me via fazendo outra coisa, sabe? Eu queria a clínica, a cabeça estava feita, eu adoro a cirurgia, então é a minha realização. Faço clínica porque eu adoro, um cirurgião tem que ser um bom clínico, porque ele tem que diagnosticar, tem que ver se precisa interceder como cirurgião. Então eu queria montar centro cirúrgico. Na época eu já, na faculdade, queria anestesias mais avançadas, inalatória, segurança, desde lá. Então, na época era o éter cirúrgico, então fui evoluindo vários fármacos, né? Até hoje, onde é que nós chegamos, fármacos bem mais seguros, tem várias técnicas, e a melhor técnica é aquele que cada um domina, né? Então, você vai fazer com segurança. Mas, assim, eu não me via fazendo outra coisa. Então, eu ia fazer estágio, né? Eu trabalhava, ganhava uns troquinhos, porque eu trabalhava com meu pai nas horas de folga, quando estudante ainda de 2º grau, e quando voltava nas férias eu ajudava ele, né? Quando não tinha estágios já agendados, eu ajudava. Então, seu pai sempre ajudava com a complementação de renda. E aí eu guardava esse dinheiro para comprar os meus instrumentais, ia lá, fazia uma lista, aquele rol, né? Eu vou comprar esse. Daí, cada vez que eu comprava, fazia um risquinho, agora eu vou passar para outra etapa. E adorava. Então, acompanhava os colegas da época. E queira ou não queira, eu fiz muitos estágios na Cidasc, acompanhando serviços de extensão e a parte de clínica, porque às vezes, né?
deles, e isso foi me pegando a mão para muitas coisas, o feeling de anamnese, a semiologia, anamnese, e quase formando já ajudava em procedimentos com eles, e aí quando tinha cirurgias e tal, depois logo cesarianas, e a coisa foi galgando naturalmente. Então já quase quando eu me formei tinha uma carteira de clientes, de carteira de clientes, pessoas que eu tinha acesso, né? E até pelos colegas indicando, né, os profissionais. E a gente eu montei a clínica e foi. Na época era muito mais grandes animais, atendendo cavalos, tudo, suínos também atendia, aquele que criava 4, 5 porquinhos lá, não na granja, né, da extensão, mas aqueles que tinham alguns porquinhos em casa, uma cesariana numa porca, ou parto em porcas, vacas muito mais, né, e febre vitular em vacas, né? Febre do leite conhecida, então esses atendimentos, e cachorro, na época vinha muito gastroenterite hemorrágica, né? Era vômito, diarreia, parvovirose, né? E colocar os cachorros no sol, mas era assim umas coisas mais pontuais, aí vinha as várias esterectomias, tudo, mas a demanda era muito maior de grandes, de pequenos. Então o mercado assim, as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Era um tempo mais difícil? Era. As coisas, nós tínhamos uma limitação de fármacos, né? De algumas coisas que você queria poder fazer algo mais pelos teus pacientes, e era um pouco mais limitado, mas as coisas iam acontecendo. E naturalmente a coisa foi fluindo até ter né, formar uma carteira boa de clientes no Alto Vale inteiro, que não era nem só em Rio do Sul. Cheguei muitas vezes devido ao Ramos, muitas vezes a Taió, Agrolândia, Trambuto Central, né, Agronômica, muitas vezes, até porque às vezes faltava veterinária à prefeitura, ou estava de férias, principalmente final de ano, né, ali em dezembro, que estavam em janeiro, então tinha essa lacuna dele, e a gente tinha esse atendimento um leque bem eclético, vamos dizer assim, de atividades, de várias espécies animais. Então foi muito difícil, pouco mais por conta de distância, deslocamento, mas assim, prazeroso, porque a gente faz o que gosta. E uma coisa que sempre digo, falo em sala de aula para vocês, né? Nada é sacrificoso quando a gente faz o que gosta, né? Às vezes está cansado, mas se sente realizado. Final de dia, assim, pô, dever cumprido e tal. Fiz isso, fiz aquilo, né? É gostoso quando a gente faz o que gosta. E ali no começo, quando o professor assim que abriu a clínica, tu lembra mais ou menos quais foram as principais dificuldades que tu conseguiu enfrentar? Dificuldades. Os principais obstáculos? É assim. Sempre existe, né? Mas marcantes, assim, eu me lembro que nós tínhamos dificuldade em alguns, como eu falei para vocês, não tinha tanto fármacos. Tinha que comprar, aí tinha que mandar buscar de fora, pegar algumas coisas que era da farmacodinâmica, da farmacologia humana, né? Farmácia humana, os medicamentos, então tinha que buscar isso, né? Comprar também não era fácil, tinha que fazer cadastro. Imagina alguém recém-formado ali sem uma rotina, né? Fazer um cadastro numa empresa humana para comprar soro, porque não tinha como tem hoje. Nós temos distribuidoras da veterinária que já vendem os mesmos soros. Na época eu tinha que fazer um cadastro humano, os caras pensavam meio assim, pô, mas o que tu vai fazer com isso? Eu vou atender cavalo, cachorro, gato. Na época, assim, em cavalo, um atendimento de síndrome cólica, ia 20 litros de soro. 20 litros, não é frasco de 500, é bastante. Até mais, às vezes 30, depende da situação, né? Depende da descompensação, do equilíbrio hidroeletrolítico, ácido básico que você tinha que fazer, e tudo era mais ou menos tudo no feeling. Depois de um tempo veio com o gasômetro de mão, né? O iStat que eu consegui comprar. Então o atendimento ficava melhor, para fazer algum ajuste mais dentro do que era necessário, né? Adicionar mais bicarbonato, o cloreto de sódio, de potássio, desculpe, conforme a necessidade do paciente, né? Era interessante porque a coisa foi melhorando, mas era difícil por conta disso, principalmente medicamentos. Estrutura também, né? Hoje a gente tem catéter, tu deixa o cachorro no soro, 3 dias, só muda, né? Antigamente era scalp, gente.
Nossa, um butterfly, né? O canulava uma veia, depois de um pouco distante, o cachorro se movia, já tinha que... Sair. Nossa, imagina um cachorro com vômito de diarreia, que desata muito rápido, né? No caso da parvovirose. Então, era bastante trabalhoso, né? Na época, tinha que conter eles amarradinhos. Hoje, não, tu põe no box, né? Eles ficam livres, diminui o estresse né? Clínico, tal, no atendimento e tal. E, na época, tinha que amarrar as mãos, ficar atadas na mesa. Por causa tudo faz parte da evolução, por causa de 35 anos atrás. Então, era mais difícil. Quando fui para a Alemanha, eu trouxe até uns equipos, né? Para atender equinos aqui, não era fácil. Move a cabeça, pescoço e tal. Sai fácil. Aí tu tem que fazer 20 litros de soro. Quando eu cheguei lá, né, em Hannover, vi aqueles os equinos soltos na baia, com um frasco de soro, uma molinha, né? E o próprio equipo é como se fosse aqueles cordel dos telefones, lembra? Que é a molinha. O equipo era todo enrolado, então ele estendia e recolhia, conforme o cavalo levantava, subia. E o catéter estruturado no pescoço, na jugular. Pô, eu achei fantástico, né? Voltei lá, pô, sou obrigado, né? Eu tinha umas economias que eu queria comprar aquilo, não, comprei, botei, vim na mala com aqueles catéteres da Brown, JB Brown. E depois fiquei sabendo que tinha no Brasil a empresa, mas não tinha para a área veterinária. Tudo que via era importado. Ah, nossa, eu adorava aquilo lá, né? Imagina, aquilo ali foi uma fã. Então, tudo era dificultoso, porque nós não tinha muitas coisas, tinha que adaptar da linha humana, né? O humano tinha suas tinha, mas tinha que procurar fazer cadastro de empresa. Então, eu acho que esse foi a maior dificuldade. Depois de lidar com os tutores, a gente às vezes queria fazer uma cirurgia de um tumor no cachorro, a pessoa achava que não valia a pena fazer, algumas cirurgias por conta das dificuldades financeiras, já acho que não valia a pena investir tanto no cachorro, né? Então, tinha essa situação. Eu me lembro que na época, às vezes, tinham pessoas que investiam mais numa vaca de leite do que um tutor num cachorro. As coisas, a cultura foi evoluindo, as pessoas vão pegando mais apreço, vendo que, né, o bem-estar animal, os cuidados, se preocupar com aquele bichinho que faz parte da família, né, tá ali no meio. E hoje é a veterinária que nós encontramos, né? Vocês estão vendo, né, diante de algumas décadas para cá, a evolução do que aconteceu, do que era e o que é hoje. Então, a maior dificuldade mesmo era realmente ter espaço, ter medicações, buscar essas medicações para fazer um bom atendimento para aquele paciente, aquela necessidade no momento. E a dificuldade das pessoas também de lidar com o tratamento, né? Custo muito alto não faziam, né? Tratamento mais aprimorado. Hoje a gente faz cirurgia de coluna, faz cirurgia de vesícula biliar. Numa época, o cachorro acabou. Se dava uma obstrução, morria, né? Acabava, infelizmente, ou foi eutanásia, no caso de uma hernia de disco, né? Hoje se trata, tem fisioterapia, que é na área da veterinária, para quem faz cirurgia tanto ortopédica como de coluna, é o apoio, né? Sem fisioterapia, não tem cirurgia bem sucedida. Tu faz uma boa cirurgia, mas a recuperação bem sucedida, quero dizer, né? Então, tu faz uma boa cirurgia, mas se não serve fisioterapia, é muito legal. Então, o nosso leque foi muito bom. Desculpa, tá? Às vezes eu fujo um pouco da pergunta e foco, tá? Mas vamos lá. O professor comentou bastante sobre equinos, né? Sim. Quando foi que o professor decidiu, não, agora eu vou dedicar minha vida a trabalhar especialmente na clínica de pequenos? Isso foi difícil no momento, porque eu sempre amei equinos, né? E as saídas me tomavam muito tempo. Às vezes um equino, e tu sabes que a gente tem que se deslocar, né? E eu fiquei equacionando, ou tu faz uma coisa ou tu faz outra. Depois começou a aumentar muito a demanda de pequenos. Aí, claro, tu vai tratar um animal, vai internar, tu tem que estar na clínica. Tem que estar sob minha supervisão. Mesmo que eu faça uma equipe bem treinada, mas eu tenho que estar, eu ou o meu substituto, um colega, né? Um colega, tem que estar lá. Aí chegou num ponto que eu comecei aí o André, que era quando iniciei, desculpa, até não mencionei o André Dragancin, a gente foi sócios no primeiro ano de clínica. Ele foi para Tocantins, também ele estava na dúvida se ia para lá ou não para formar fazenda, e ele acabou indo para lá, que
foi bom para ele, né? Foi uma experiência nova, naquela época estava aflorando Tocantins, né? E eu fiquei sozinho, eu digo, não, fui gradativamente parando com grandes equinos, que é a minha paixão, eu gosto muito de equinos. Hoje não tenho cavalo, mas eu gosto de equinos, gosto até quando posso atender, vez ou outra, final de semana, até atendo, mas sempre encaminho para colegas que fazem isso. Mas eu tinha que decidir ou uma coisa ou outra, e eu acabei decidindo na clínica de pequenos, porque ela completava aquilo que eu via de clínica e cirurgia, como eu falei para vocês. Eminentemente, eu sou cirurgião, tá? Embora tenha formação para tudo. Como todo profissional sai da faculdade, fui fazendo várias pós-graduações, cursos de aprimoramento, né? Tenho curso também, fiz na Espanha, curso de microcirurgia na Universidade de Lugo, né? Então, não é um curso, uma especialização, mas é um curso temático dentro só de microcirurgias, né? É um curso de pós-graduação, sem título de especialização, mas é para aprimoramento de microcirurgia, né? Então, essas coisas assim a gente vai aprimorando, porque eu gosto da cirurgia. Eu acho que assim, tem muitas coisas que a gente resolve com a cirurgia. Tem coisas que não precisa ser invasivo, tem coisas que há necessidade. Aí fui fazer endoscopia, fui pioneiro do estado, né? A parte de endoscopia, a parte de broncoscopia, que fui aprimorando, né? Hoje a gente está na vídeo. Laparotomia, antes a gente tinha que abrir um animal exploratória para ver o que tinha dentro. Hoje a gente faz por vídeo, vê se é necessidade, biópsia, hoje a gente faz por vídeo. Não precisa abrir um animal, uma incisão muito grande, são pequenas, né? Tira uma amostra pontual lá na área da lesão, já que o ultrassom te pontuou, também pode ser biópsia guiada pelo ultrassom. Tudo evolui, né? Mas nada como ver em loco, né? Às vezes tu resolve. Uma suspeita, às vezes a gente já aconteceu alguns casos de suspeitar de hemorragia. Aí tu faz uma vídeo. Putz, vale a pena interceder, abrir ou cauterizar, porque pelo canal de trabalho tu cauteriza. Então tem coisa, a medicina evoluiu muito, né? Assim a veterinária vem acompanhando com a co-irmã medicina humana. Então isso é muito legal. Vários casos assim bem interessantes, e depois eu falo para vocês, a gente vai evoluir na conversa, mas é muito interessante essa situação. Então eu tive que optar. Então, como eu tinha que ficar mais, vou ficar com áreas pequenos. Não que eu não atenda, eu adoro ficar lá lidando com o equino, tratando. Essa parte de balanço hidroeletrolítico me fascina muito. Vocês vão tem isso, até na bioquímica. Isso é fantástico. Isso é sobrevida para esses animais. Acidose metabólica, né? Alcalose, né? Depende do tipo de alimento que ele tem, né? Nas respiratórias também, compensar o oxigênio e tal. Então tem coisas assim que são muito interessantes. Isso é a base da vida, né? Pura física, química, da funcionam. Então isso é muito show. Eu adoro. Essas coisas assim me fascinam na clínica. Mas, como eu falei, tinha que optar. E eu gosto de pequenos. Gosto, me completa assim aquilo que eu penso da medicina veterinária, assistir, cuidar, né? Bem-estar animal, interagir com eles, né? Poder ajudar eles em algumas coisas que são importantes, tá? E já teve algum momento que tu talvez tenha pensado assim, eu acho que eu escolhi errado? Nunca pensou isso pela tua cabeça? Paixão. Talvez eu diga, mas se eu fizesse aquilo, mas... Assim, ela me completou. Sim. Eu sou cético, mas tu é meio maluco, Jorge. Eu sou apaixonado, eu gosto da medicina veterinária. Às vezes eu não sou muito de ficar aparecendo, foto e coisa arada, mas eu gosto do que eu faço. Não faço muita propaganda, faço publicação de casos que eu acho necessário, que tem autorização do tutor. Agora estou um pouco parado nesse sentido, mas volto agora com os estagiários me colaborando aí para tirar as fotos, vou voltar a publicar casos. Mas é assim uma coisa que nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse isso. Eu amo isso, sempre. Claro que a gente quer uma complementação de renda, outras coisas, tudo bem. Todos nós, né? Mas a profissão, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu me sinto realizado. Eu até me emociono quando falo.
E sobre o avanço da medicina veterinária, o professor comentou bastante ali. O que tu vê que tem muita diferença de antigamente para hoje em dia? Nossa, é da água pro vinho, né? A vontade dos profissionais de fazer as coisas continua, né? Todos os colegas que são exemplos na história da medicina veterinária, da qual eu tenho muito respeito. E as dificuldades que se existiam, hoje as facilidades, o celular, né? As coisas que a gente hoje tem. Nossa, tem um endoscópio que você consegue conectar por Wi-Fi pelo celular. Então, tu não precisa nem estar com muito cabo ali. Olha a evolução que tem isso. Praticidade, né? Praticidade. Antes, meu Deus, até fornecido por um médico, os primeiros espéculos eu tive foi de um médico que me cedeu, né? E eu fui exercitando a broncoscopia. Nossa, era fantástico, fibra ótica, luz lá dentro. Mas não tinha lente de aumento. Tu tinha que colocar uma lente aqui para fazer um aumento, para tu visualizar, compatível com a distância. Aí eu tive que falar com uma pessoa com optometria para me auxiliar, porque fibroscópio na época era proibitivo, muito caro, muito caro. E aí, nessas idas para a Europa, no curso, a gente foi vendo os valores lá, acabei trazendo o primeiro, depois o segundo, comprado lá. E da Stores, depois eu comprei uma ótica da Stores, hoje tem a torre da Stores, muito boa. Então as coisas foram evoluindo gradativamente. E assim, nesses 35 anos eu vi muita coisa passar. De proprietários desistirem de um tratamento por não ter condição, o paciente morrer porque faltava algum auxílio a mais, um up a mais no tratamento. Né? E como eu falei para vocês no início, a dificuldade de algumas medicações, né? Que não eram possíveis porque não tinha ao nosso alcance, até com ter cadastro, consegui comprar de empresas que foram galgando conforme também foi evoluindo a ação, evoluindo a clínica. E hoje com os recursos diagnósticos, né? Nossa. Aí o colega hoje não precisa contrata terceirizado ultrassom, o colega vem, tem os volantes, anestesistas, colegas volantes, pessoas que fazem só isso, que estão afinados, estão com feeling, né? Então as coisas melhoraram muito, os diagnósticos. Hoje daqui a pouco está trabalhando, fazendo consulta, cirurgia, vai vindo o diagnóstico para ti, os laudos, né? Tu vai conversa com o cliente, hoje tu passa a imagem para o cliente, interage com ele, né? Com o tutor do teu paciente. A metodologia não invasivas, que antes eram necessárias, hoje não. Então tem os kits diagnósticos, né? Antes, a gente tinha que coletar um sangue, uma suspeita de leishmania, a gente tinha que mandar lá para fora, para a Espanha, né? Depois o Texas, um laboratório que tem em BH, começou a fazer no Brasil, né? Mas na época a gente tinha que mandar para a Espanha. Olha o trabalho que era, o custo de um exame. Hoje nós temos testes rápidos, tem ELISA, tem imunocromatográficos e tem ELISA. Aí a gente fazia de campo escuro, comecei a fazer, aí que eu comecei a afinar a mão para citologia. Gostoso de fazer aspiração, fazer, né, lâmina, né? Então, tudo isso aí é interessante. A gente já fazia a lâmina para pesquisa de Ehrlichia, na época Babesia, anaplasma, né? Fazia coloração das lâminas, tudo. Então, isso foi uma coisinha que... Hoje tem testes rápidos, né? Que não depende de fazer uma lâmina, colorir, esperar, fixar e tudo, visualizar. Então, tem coisas que foram evoluindo, deixaram as coisas mais na mão, propriamente dito, tá? Não que a gente deve abandonar a citologia, ver o microscópio, que isso é muito importante acompanhar. Fazer lâminas nos vários estágios da evolução de algumas enfermidades, né? A imunização para pacientes que vêm de outras regiões para trocar de regiões de mais importados na época. Tudo isso foi uma coisa bem interessante, né? Nós tínhamos animais que vinham da Europa para cá, do México, foi importado, os partos suíços, a gente acompanhando a imunização deles, né? Para munição. E durante a tua carreira, assim, teve algum momento que foi marcante? Muito marcante, assim, para ti?
Nossa, marcante. Foi o primeiro a sair de um status aqui no Brasil. Fui para lá ver a evolução daqui. Cheguei em Hannover, eu fiquei... existe isso? Não dá para dizer. Fazer o abdômen equino. E aí fui na clínica de pequenos, e o alemão ele é muito... Ele quer gente que participa, interage e se submete. Tem sempre no cartaz, no diário. Precisa-se de voluntários para participar de um programa de pesquisa ou de controle dos animais da pesquisa tal. Final de semana, ficar... Aí eu levantava e, eu estou aqui para aprender, né? Me agarrava. Ficava lá direto. Aí eu comecei a ter acesso no hospital de pequenos, na área de pequenos, porque eu fui para fazer abdômen agudo de equinos. Aprender clínica de abdômen, fazer diagnóstico e tratar. Como dar impactação, tudo, fazer lavagem estomacal, fazer tudo que hoje se faz aqui. Na época não tinha muito disso, né? Parte da dentição, né? Porque meu abdômen é agudo, mas a dentição faz parte da dentição. Não fiz odontologia de equinos, né? Não, tem colegas hoje que faço, mas a gente aprendia como lidar com essas situações. Algumas vezes tinha que limar os molares, acertar, né? Mas não como se faz hoje a odontologia aqui. Mas é bem interessante, aquilo foi um impacto muito grande. Saímos de uma realidade e entramos em outra, né? Então aquilo ali marcou muito para mim, sabe? Foi o primeiro a situação que marcou. E alguns tratamentos depois com a broncoscopia, de tirar alguns problemas com a mão, tumores de dentro de traqueia, tumores, né, invasivos que ocluíam, obstruíam a luz, o lúmen traqueal. Isso para a gente foi assim marcante, muito marcante. Mas assim, essa visão, essa mudança de mundo foi o que mais me marcou. Tá? E só enriqueceu, né? Sobre o curso de medicina veterinária aqui da Unidave, como que o professor vê isso como um avanço? Porque, querendo ou não, vai ser bem marcante o hospital que está sendo construído. Certamente. Hoje está sendo construído um hospital assim, de referência, né? Uma estrutura de excelência, como tudo que a Unidave faz, né? Não é porque eu estou aqui dentro que vou... Sim. Mas realmente a propósito da Unidave sempre fazer... algo melhor, não simplesmente fazer melhor, né? Não que seja melhor que os outros, mas o melhor para oferecer para o aluno e para o mercado de trabalho, que esse mercado de trabalho onde o aluno vai estar inserido, né? Então isso é importância. A medicina veterinária, né, ela veio assim complementar um nicho que faltava nas ciências agrárias para, né, como agora tem agronomia, tudo, na ampliação de cursos da Unidave. Então, tinha uns colegas entusiastas, né, com o Heitor, tudo. Foi criado esse curso. O curso vem a desenvolver a nossa região de preocupação, que é a Universidade, para o desenvolvimento do Alto Vale, certo? E também para Santa Catarina, sul do Brasil. Porém, o curso vem complementar o nicho mercado do Alto Vale, volto a dizer, atendendo às necessidades de pessoas que não podem sair para fazer o curso de medicina veterinária. E o mercado está crescente, né? O Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, né? Então tem uma formação de veterinários. Também nós temos que ver que com o hospital isso vem atender a fomentação de especialidades na medicina veterinária. Isso vai enriquecer mais, né? Vocês vão ter a formação, futuramente poder vir os cursos de pós-graduação, vocês acompanhar a evolução da medicina veterinária, dentro desse campo, desse leque de oportunidades para sair, buscar, e façam quando tiver oportunidade, porque isso vai trazer um horizonte muito mais amplo para vocês, uma visão de mundo, né? Embora o Brasil já está bem desenvolvido nesse quesito. Mas é bom para a gente exercitar, ver culturas diferentes, ver pessoas diferentes, maneiras de agir diferentes e pesquisas que estão evoluindo, né? E certamente a veterinária, voltando o foco para o Alto Vale, é o desenvolvimento para inserir bons profissionais no Alto Vale. Não que não tenha, porque o mercado está aumentando. E aí a inserção de novos profissionais
complementando esse nicho, porque nós não somos um só. Quando temos concorrência, não, o que existe é com colegas de trabalho, um complementa o outro. Nós não somos plenos, nós não somos todos. Tu não vai conseguir ficar 24 horas por dia, os 30 dias do mês, os 365 dias do ano, perdão, né? Isso, a gente não é uno. Então, os colegas se complementam. E aí vem as especialidades. Cada um afinando cada vez mais nas especialidades, específicas. Olha só o termo. Especialidades, específicas. E é o caminho da veterinária, tá? Então, que já está, né, acontecendo. Odontologia equina, odontologia pequenas, né? Isso é especialidades, específicas. Então, essas coisas, um exemplo, né, entre outros. É um mercado crescente, então cabe nós, a afinidade que você tem com a atividade, buscar esse mercado e se inserir nele, né? Hoje em dia, a gente não precisa se deslocar até lá para fazer veterinária. E muita gente deixava de fazer o curso justamente porque não tinha como ir. E com a abertura do curso de medicina veterinária aqui da Unidave, facilitou muito. Com certeza. Isso aí, só para vocês terem uma ideia, complementando, existia um curso em Santa Catarina de medicina veterinária, até a década de 90. No começo ali até, acho que 96, que depois criou-se o curso de medicina veterinária da UNC em Canoinhas. Foi o segundo curso. Tá? Então, imagina todas as pessoas do estado inteiro que gostariam de fazer medicina veterinária e não tinham acesso a um curso de medicina veterinária. E lá só 40 vagas, né? Tá certo que tinha 2 entradas no ano, né? Março e agosto. Mas eram 40 vagas. Então, olha só como cresceu, o mercado cresceu também, os números de faculdades aumentaram, né? A preocupação do Conselho Regional de Medicina Veterinária com as sociedades é que esses cursos venham atender as necessidades do mercado e tenham um mínimo de formação profissional, né? Então, nós temos hoje uma faculdade, uma universidade, melhor dizendo, fornecendo um curso de medicina veterinária, onde na primeira turma, já que entrou, já está sendo construído um centro e que antes de formar, vão ter um hospital próprio, instituição para laboratórios. Eu acompanhei como conselheiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária, desculpa, na apresentação não falei, estou vários anos como conselheiro lá, né? Efetivo, alternando, e a gente viu muita criação de curso, e o pessoal teve turmas, não vou citar nomes, né, porque falo do Milagre, mas falo de várias faculdades de Santa Catarina, que não formaram os profissionais e não tinha hospital pronto ainda. Tinha que fazer convênio com A, B, C e D e tal, né? E a Unidave vai formar vocês, que é da primeira turma, T1 aí, já com o hospital, né? Claro que tudo dentro do cronograma, tudo dentro do caminhar, né? A infraestrutura que está sendo feita lá é grande ao ponto de albergar vocês e todas as ciências agrárias, né? E formada uma boa formação. A ideia é crescer, como falei, a Unidave não quer fazer apenas um curso, ela quer fazer o curso, né? Então, acho que nós vamos ter durante esses anos aí uma boa formação. E cada um dos alunos, como eu sempre falo em sala de aula, vocês têm que buscar isso, tirar o máximo desse proveito, do que vai passar em sala de aula e complementar esse estudo, para que vocês tenham essa formação. E a estrutura, a Unidave está dando. Está colocando à disposição, dando é uma forma está colocando à disposição de vocês, né? E a sociedade como um todo também, né? Que vem buscar serviços. Tá. Bom, nosso papo está muito bom, mas a gente precisa, infelizmente, finalizar. Professor, eu quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo esse podcast, para os médicos veterinários e para os acadêmicos também. Uma mensagem que você tem para deixar para eles. Olha, para os acadêmicos, aproveita oportunidades enquanto na academia, na escola, na faculdade.
E nunca esqueçam que somos eternos aprendizes. A gente aprende aqui e lá fora. E busquem, aproveitem o tempo máximo na academia para complementar o estudo, pesquisar. Existe tempo para tudo, como sempre falei para vocês. Nós temos 24 horas no dia. 24 horas para ser distribuída em descanso, trabalho, estudo e uma horinha ou duas para lazer, né? É a hora de alimentação também. A lazer pode ser academia, o que quiser. Mas aproveite o máximo, estude e complemente os estudos de vocês. E não parem depois, não só se formem. Vocês se graduam e busquem novos horizontes. Busquem o máximo que vocês puderem, no tempo de vocês, é claro, cada um tem o seu tempo, né? Mas busquem, voem, fluam dentro da profissão, né? Porque o mercado está carente de profissionais e cada vez mais existe uma necessidade de profissionais cada vez especializados para atender aquele animal, né? Aquele animal hoje é uma força de expressão muito pesada, aquele pet que está necessitando de uma atenção diferenciada, né? Um tratamento diferenciado. Sempre tem um companheirismo entre os colegas de turma e quando se formarem continue, porque nós fizemos parte de uma classe de profissionais, né? Esse companheirismo, esse coleguismo, né? Esse espírito. Outra coisa, para o mercado de trabalho, sempre que tenham bons profissionais que se insiram lá, para quem contratem vocês, né? Para quem vai buscar o serviço, tenham profissionais mais especializados, tá? E a medicina veterinária só desejo cada vez melhor para todos nós. E sempre pensamos assim no bem comum. Independente de qualquer profissão, a gente tem que pensar no bem comum, tá? No que é melhor para o bem comum, para todos. Então, esse é o nosso pensamento que temos que ter. Como pessoas, como profissionais, como sociedade em geral. Nós temos que pensar no bem comum, não só no meu umbigo. O que é melhor para nós? Porque Deus botou nós no mundo para não ser um, né? Para somar, para dividir, compartilhar, né? Então, sejamos solícitos, sejamos solícitos e altruístas dentro do possível. Precisamos viver da profissão, mas façamos o que é melhor para todos, né? O bem comum, sempre buscar o bem comum, tá? Eu acho que essa é a melhor mensagem que a gente pode passar para todos, né? Para quem nos ouve, para os profissionais, os novos profissionais que já estão no mercado e aos que nos antecederam, muita gratidão. Pois eles foram o berço. Eles que deram deram sustentáculo para que nós pudéssemos vir como profissionais que hoje estão e vocês que vão estar no mercado. Então, aos que nos antecederam, nosso muito obrigado e gratidão. Professor, eu agradeço a presença de você aqui no nosso podcast. Espero que possamos, talvez, uma próxima vez nos rever aqui, né? Sempre e é à isso. disposição. Se você gostou do nosso podcast, curte, compartilhe e comenta. Até mais!